Bom pessoal, olá a todos. O meu nome é Thiago Luz e hoje nós vamos continuar o treinamento que a gente tem, que a gente vem aplicando aí da barbearia, né? Então hoje o que a gente vai fazer vai ser basicamente o seguinte: a gente já fez a view, que é a parte da visão do usuário, a gente já fez os modelos do nosso sistema e agora a gente vai fazer a parte do controller, que é interligar a nossa visualização com o nosso model, tá bom? Então bora fazer. Então, pessoal, o que a gente precisa saber antes de ir para o código? O que é o controller, né? E por que o controller? A gente vai usar ele. Bom, pessoal, aqui no NetBeans, deixa eu vir no NetBeans aqui. Nessa parte de login Java aqui, ó, aqui nessa classe login, eu poderia fazer a codificação toda aqui. Ou seja, eu poderia vir aqui. O que a gente quer fazer agora é o seguinte: quando a gente clicar no botão, a gente vai exibir um alerta. Tá? Vai ser só, por enquanto, é só isso aí. A gente vai clicar no botão e exibir um alerta. Eu poderia vir e codificar tudo aqui, pessoal. Só que codificar aqui fica estranho. Por quê? Porque eu estou juntando dado de visualização. A minha view só tem que ter visualização, junto com regra de negócio. Tá? Então é bom eu separar isso aí. A boa prática do MVC diz para mim separar isso aí. E onde eu vou separar isso aí? Num controller, nos controladores. Então os controladores no meu software, eles vão ser os responsáveis por fazer todo o fluxo da minha aplicação, tá? Então, o controlador é o que decide o que acontece dentro do sistema, tá? Ele que vai gerenciar tudo. Então, nós vamos fazer um exemplo de controlador, para vocês entenderem na prática como é que ele funciona. Então, a gente vai abrir aqui o nosso NetBeans, a gente vai vir aqui em pacotes, a gente vai criar um novo pacote Java, e vamos chamar esse pacote de controller. Dentro desse pacote de controller, a gente vai criar uma nova classe e vamos chamar essa classe de login controller. Perfeito, login controller. Então vou dar um OK aqui. Então nós temos o nosso login controlador. O nosso controlador, todo controlador ele vai ter que controlar uma view aí no nosso sistema. Então a primeira coisa que a gente vai fazer no nosso controlador, a gente vai dar um Alt Insert no teclado aqui, isso a gente já aprendeu. Vamos gerar um construtor, e ele gerou um construtor para mim. E quando a gente criar esse login controller, por que login controller? Porque ele vai ser o responsável por gerenciar, por fazer o controle da view de login. Tá? Então, para criar um login controller, nós precisamos passar como parâmetro, só pode criar um login controller se a gente passar como parâmetro uma login view. Ou seja, uma view que vai ser do tipo login. Vai ser desse tipo aqui, tá? Do tipo da nossa view. A gente vai vir aqui, ele vai dizer assim, ó, adicionar importação para view login. Sim, perfeito. Depois, a gente tem que dar um jeito de pegar esse campo aqui e fazer ele ser acessível de qualquer lugar da minha classe. Então a gente vai vir aqui, ó, ele já dá uma dica aqui para mim, e criar campo view. Tá? O NetBeans já dá essa mão para nós. Então, cliquei aqui em criar campo view. Ele apareceu aqui, Private Final Login View. Tá? Então, para criar agora um login controller, eu preciso obrigatoriamente passar uma view. Perfeito. E o que a gente vai fazer aqui embaixo no login controller? Bom, aqui embaixo vão estar todas as regras de negócio que a gente vai fazer na tela de login. Tudo que for fazer na tela de login, a gente vai fazer aqui. Buscar dado de banco, ou será a gente vai ter que enviar um e-mail depois para alguém. Vai ser aqui a lógica que a gente vai fazer, tá? Aqui vai estar o fluxo. Então, nós vamos começar exibindo uma mensagem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar aqui uma função public, void, chamada fiz tarefa. Tá? Fiz tarefa. E nessa função fiz tarefa, a gente vai só imprimir para o usuário na tela. A gente vai dar aqui um system out. Imprimir para o usuário na tela não, desculpa. Imprimir aqui no log. Busquei algo do banco de dados. Então ele foi lá, buscou algo do banco de dados.
E depois a gente vai exibir uma... Lembra que o que a gente quer fazer é o seguinte, quando a gente vem aqui no login e clicar no botão entrar, a gente quer exibir uma mensagem para o usuário. Só que isso aqui vai ter que passar pelo controller. Qual é que é a lógica? Cliquei em entrar, ele chegou no controller, ele disse assim, controller, ó, o que eu faço? Aí o controller vai dizer o seguinte, ó, exibe uma mensagem. Aí o controller vai voltar e vai dizer para view exibir uma mensagem para o usuário. É isso aí que a gente está fazendo, tá? Então aqui dentro do nosso código aqui do login controller, a gente vai colocar aqui, ó, o fiz tarefa. O fiz tarefa ele vai lá no banco, ele pode buscar algo do banco, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele vai chamar essa view, ele vai também chamar a view, e ele vai dizer para a view o seguinte, view, deixa eu falar aqui, this.view, ele vai executar um método da view chamado exibe mensagem. Ouviu? Exibe uma mensagem para o usuário aí. Beleza? Qual é a mensagem que ele vai exibir? Ah, executei o fiz tarefa. Tá? Ele me deu o erro. Por que ele me deu o erro? Porque, claro, lá na classe viewLogin eu não tenho a função exibe mensagem. Eu vou ter que fazer. Ao invés de ir lá em viewLogin e fazer a estrutura da função na mão, eu vou vir aqui, porque o NetBeans é meu brother. Ó. Eu vou vir aqui do lado nessa sugestão que ele dá aqui. E ele já diz assim, ó, criar método exibe mensagem lá em viewLogin. Perfeito. Cliquei aqui. Agora lá na viewLogin, eu vou abrir ela aqui, ó, no código fonte, ele já criou para mim essa função. Olha lá embaixo, ó. Ele criou uma função exibe mensagem que recebe como parâmetro uma mensagem. Então aqui nós vamos trocar esse cara e vamos colocar mensagem. E o que ele vai fazer nessa lógica aqui, pessoal? Vou excluir esse cara aqui. O que a gente vai fazer aqui dentro do exibe mensagem? A gente só vai mandar uma mensagem para o usuário na tela. Então a gente vai fazer assim, ó, jOptionPane.show message dialog. Vamos colocar aqui null. E aqui a gente vai escrever qual é que é a mensagem que ele vai exibir para o usuário na tela. Bom, a mensagem que ele vai exibir para o usuário na tela vai ser mensagem. Ou seja, quem chamar o método exibe mensagem vai passar a mensagem como parâmetro e a view só vai exibir. Vocês reparem que a view, o trabalho da view é o seguinte, eu recebo uma mensagem, não sei qual é a mensagem, e eu exibo essa mensagem na tela. Perfeito, é isso aí. Quem vai dizer qual mensagem que vai ser exibida vai ser o nosso login controller, ó, porque ele chama a view e diz assim, ó, exibe a mensagem, executei o fiz tarefa. Aí a view, ela só faz a interação com o usuário. Igual está no nosso fluxo. A view só faz a interação com o usuário. Perfeito. Vamos voltar aqui. Vamos ver se isso funciona. Tá? Vamos ver se isso funciona. Vamos vir aqui no login, mudar o botão direito e vamos clicar aqui em executar arquivo. Ele já está abrindo ali, está rodando. Então eu vou clicar no entrar, vamos ver se a mensagem vai ser exibida. Olha só. Estou clicando no entrar e a mensagem não está sendo exibida. Por quê? Por quê? Porque o controller, a gente disse para o controller que quando a gente clicar no botão a gente quer que ele exiba a mensagem. Bom, a gente não disse. A gente não fez essa implementação, né? Então vamos fazer agora. Quando clicar no botão a gente tem que dizer para o controller, ó controller, executa aí aquele teu método fiz tarefa. Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos fechar aqui a aplicação. Vamos vir aqui no login. E dentro do login a gente precisa do seguinte. Eu vou vir aqui no projeto e vou clicar aqui no entrar. 2 vezes, ó, que daí ele já vai para o código. Então aqui, executa quando clico no botão. Isso aqui, ó, esse método vai ser executado quando eu clico no botão, ó, no botão entrar. Então o que eu colocar aqui embaixo, ele vai executar. Só que olha só, pessoal. Eu quero executar o fiz tarefas do controller. Tá? Então como é que eu vou linkar agora a view com o controller? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou linkar? Eu vou fazer o seguinte, eu queria um meio de eu poder chamar assim, ó, controller ponto fiz tarefa. Controller ponto fiz tarefa. Até, aliás, deixa eu mudar aqui, ó, deixa eu colocar esse F para minúsculo. Tá?
Tá? Boa prática aqui. Eu queria poder executar isso aqui, ó. Controller.fiztarefa. Então, como é que eu vou fazer agora para o controller se ligar com a view? Eu vou fazer o seguinte. Eu até vou comentar. Isso aqui não funciona, ó. Até vou comentar isso aqui. Vou fazer o seguinte. Na hora que eu receber aqui, ó. Quando eu crio uma view login, eu vou querer dizer que eu vou querer uma variável controller. E essa controller, ele vai ser um novo login controller. Perfeito, olha o que eu fiz. Eu disse que eu quero uma variável controller que vai receber, que vai ser do tipo login controller, que vai ser daquele tipo, do controlador. Eu quero criar um controlador para me controlar, né? Eu tô aqui na view, eu quero um controlador para me controlar. Só que ele vai dar um erro, porque ele diz o seguinte, ó. Para mim criar um login controller, o que eu preciso? Eu preciso passar uma view como parâmetro. E agora, qual é que é a view que eu vou passar aqui? Se eu quero um controller que me controla, eu já tô no login. Então, eu já tô no login. Eu vou falar assim, ó. A view que eu quero passar é this. Ou seja, sou eu mesmo. O login que ele vai precisar aqui, ó, é do tipo login que ele precisa, não é? É. E a classe que eu tô aqui não é do tipo login? Também é. Então, eu vou passar a notação this. Eu vou me passar como parâmetro. Então eu vou vir aqui nesse cara aqui, vou corrigir a importação, adicionar a importação para controller login. Perfeito. Tá? E ainda vou vir aqui e ele vai sugerir para mim criar variável local controller. Não quero. Criar campo controller em view login, ou seja, eu quero poder acessar esse controller que está ali de toda a minha classe. Sim, é esse aqui, ó, quero criar campo. Então olha só o que ele fez. Ele criou para mim um campo Private Final Login Controller. E ele, assim que a classe login iniciar, ele já vai instanciar ele com o meu controller. Então eu tenho um controlador para essa minha classe aqui. Agora tá perfeito. Então agora aqui no botão, quando eu clicar aqui em entrar, eu vou simplesmente chamar aquele meu objeto controller, ó, eu posso passar aqui até this. Eu vou chamar o meu objeto controller e vou chamar o fiztarefa dele. Olha que perfeito. Vamos ver se isso aqui funciona. Bom, vamos ver se isso aqui funciona. Lembrando, o que ele tem que fazer? Então agora, quando eu clico no botão, quando eu dou um clique no botão, ele tem que vir aqui no código fonte, dizer para o controller, ó controller, executa aí o fiztarefa. Aí o controller vai fazer o seguinte, vai executar o fiztarefa, vai imprimir aqui no console, busquei algo do banco de dados, porque ele pode fazer qualquer coisa, e ainda vai exibir uma mensagem, vai mandar a view, vai mandar de volta a view, ó view, exibe uma mensagem e executei o fiztarefa. Aí vai voltar para a view, e a view vai executar esse comando aqui, ó, exibe mensagem. Vamos ver se isso aqui funciona? Vamos ver. Vou clicar aqui em login, vou clicar em executar arquivo. Deixa ele processando. E vou clicar em entrar agora, ó. Quando eu cliquei em entrar, perfeito, ele mostrou a mensagem para mim, ó. Executei o fiztarefa. Então a comunicação da view com o controller vai ser assim. Porque agora no login eu tenho um objeto do tipo controller. É só eu chamar qualquer função, qualquer método que eu fiz aqui dentro dele, tá bom? Então assim a gente consegue fechar esse nosso fluxo aqui, ó. Porque quando o usuário clica no botão, a view diz assim, ó, isso aqui não é responsabilidade minha. Ela diz pro controlador dela executar. Aí o controlador dela executa o que tiver que fazer, tá? Então, perfeito. Então, vamos continuar aí. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer com que o usuário entre no sistema. Então, aqui no login, quando ele inserir o usuário e senha, a gente vai criar uma função aqui no controller que vai se chamar entrar no sistema. Então, perfeito, ó. Então, aqui em cima, eu vou executar no controlador do login uma função que vai se chamar entrar no sistema. Beleza. E essa função entrar no sistema, a gente vai refletir um pouco sobre o que essa função vai fazer. Na verdade é public void, né? Não vai retornar nada.
Então, olha só, vamos refletir um pouco sobre o que essa função entrar no sistema vai ter que fazer. Primeiramente, quando a gente clicar em entrar, o que a gente quer fazer com o nosso sistema? Então, o nosso sistema ele vai ter que fazer o seguinte. A primeira coisa que o sistema vai ter que fazer, ele vai ter que pegar um usuário da view. Perfeito? Então, a primeira coisa que eu vou fazer no entrar sistema é pegar um usuário da view. Ou seja, o cara vai preencher o usuário e senha, vai clicar em entrar. Eu vou pegar esses dados que ele tem aqui, ó, e vou transformar isso aqui num objeto do tipo usuário, num model do tipo usuário, ó. Aí que entra aqueles models que a gente fez. Então eu vou transformar isso aqui num model do tipo usuário e vou pegar ele aqui no meu controller, ó. Então a primeira coisa eu tenho que pegar um usuário da view, tá? Depois o que eu vou fazer? Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou pesquisar o usuário no banco. Então eu vou fazer uma pesquisa, agora que eu peguei esse usuário lá da view, eu vou fazer uma pesquisa desse usuário no banco. E depois o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Vou deixar ele bem descrito aqui, ó. Se o usuário da view, né, ele tiver o mesmo usuário e senha que o usuário que veio do banco, porque eu fiz o seguinte, aqui eu peguei um usuário da view. Aqui eu vou pegar eu vou pesquisar esse usuário no banco. Se o usuário da view, ele tiver o mesmo usuário e senha que o usuário vindo do banco, eu vou fazer o seguinte, eu vou redirecionar para o menu. Que eu vou redirecionar para o menu principal. Tá, e se não der certo isso aí? E se não for igual? Aí, ó, se não, vou mostrar uma mensagem ao usuário ou senha inválidos. Então, olha só, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou ter que pegar um usuário da view, tá? Depois desse usuário, eu vou fazer uma pesquisa desse usuário no banco. Se o usuário da view, ele já existir lá no banco, eu vou redirecionar o cara para a nossa tela que a gente criou de menu principal. Senão, eu vou mostrar uma mensagem para o usuário, ó, usuário sem inválidos. Então, reparem que o fluxo de entrar no sistema vai ficar todo encapsulado no nosso login controller, tá? Ele fica todo nessa classe aqui. Fica bem mais legível, ele fica desacoplado, né, da nossa view. Então, bora lá. Tá? Então, deixa eu pegar, eu vou pegar o nosso script aqui, eu tenho um script do que fazer. Então, nós vamos fazer o seguinte, agora a nossa questão agora é como a gente vai pegar os dados da tela. Tá? Como é que a gente vai pegar esses dados da tela? Bom, pessoal, para pegar os dados do input, desse input que a gente colocou aqui, não tem muito segredo. É basicamente getText e setText. O que isso quer dizer com isso, Thiago? Vamos ver. Vamos ver. Vocês se lembram quando a gente clica no botão? Vamos vir lá. Aqui no projeto, quando a gente clica no botão, eu vou dar 2 cliques. Vou dar 2 cliques nesse cara aqui. Quando a gente clica aqui no botão, a gente está executando o fiz-tarefa. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar ele fazer um console.log do que está escrito naqueles campos lá. Vamos fazer aqui, ó, system.out.println. Vamos fazer aqui, ó. Aqui ele vai ter que exibir o que tiver escrito no campo usuário, que o usuário preenche lá na tela. E aqui ele vai ter que exibir o que tiver escrito em senha. Para ver como é que a gente pega aqueles campos, ó. Bom, para pegar aqueles campos lá, pessoal, a gente pega eles pelo nome deles. Então a gente faz o seguinte, olha só. Vou vir aqui no projeto, vou ver qual é que é o nome desse campo. Tá aqui do lado aqui, ó. Text usuário. Então aqui direto na view, vou vir aqui no código fonte. Eu posso fazer assim, ó, text usuário ponto getText. GetText. Essa função aqui, ó, getText, ele vai me retornar o texto que está escrito lá naquele campo text usuário. Perfeito?
Então, e qual é que é o da senha? A gente clica aqui na senha, vamos ver, ó, é text senha, tá? Então eu vou vir aqui e vou escrever aqui, ó, text senha. Ponto get text. Me traz o texto aí que tá aí no get senha. Vamos ver se deu certo. Quando eu clicar no botão, ele vai ter que exibir aqui no console o que eu escrevi lá em usuário e senha. Bom, vamos testar. Cliquei aqui. Vou mandar rodar aqui, ó. Vou dar um botão direito, executar arquivo. Vamos ver se vai acontecer. Vou escrever aqui Thiago e a senha eu vou botar senha. E vou dar um entrar. Perfeito. Ele executou o controller, igual antes. Só que vamos ver se aqui embaixo, vou fechar aqui, ó. Vamos ver se aqui embaixo, ó, ele colocou, ó, Thiago e ele também colocou senha. Então é assim, ó, com o getText que a gente pega os campos, os valores da tela. Tá perfeito? Ah, beleza, tá perfeito. Então o que a gente vai fazer agora? Olha só. Eu vou apagar esse cara aqui. E vou apagar esses caras aqui. Agora a gente já sabe que é o getText que pega os textos, né? Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o seguinte. Aqui no controller, a gente precisa pegar um usuário e uma senha. Tá? A gente poderia pegar um getText direto daqui? Bom, a gente poderia. Tá? A gente poderia. Mas aí não ia fazer sentido a gente ter criado os nossos modelos, né? Os nossos modelos. Então o que a gente quer fazer? O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que esse campo aqui, ó, esse usuário e senha, a gente pegue eles num getText. Mas a gente quer que aqui no controller ele receba uma variável do tipo usuário. Ou seja, dentro desse tipo usuário vai estar lá, ó, nome, endereço, todas as informações do nosso usuário, né? A gente quer, aqui dentro do nosso controller, a gente só quer trabalhar com o usuário. Então como é que a gente vai fazer isso aí? Como é que a gente vai fazer isso aí? A gente poderia trabalhar aqui dentro. Poderia, tá? Então é o que a gente vai fazer, vamos lá. Aqui dentro eu vou criar uma string nome que ela vai receber o que tiver na minha view ponto. Como é que eu vou acessar agora o meu atributo que está aqui no meu login view? Como é que eu vou conseguir acessar esse cara aqui, ó, esse text? Bom, eu preciso criar os getters e setters desses campos aqui se eu quero acessar eles de fora, né? Perfeito, então nós vamos lá no nosso código. E aqui embaixo, a gente vai dar um alt insert e vamos dizer o seguinte, ó. Gera para mim os getters e setters. Aí ele vai perguntar de quem. Ele já me deu aqui todas as propriedades, ó. Text senha, text usuário. Eu quero só do text senha e do text usuário, por enquanto. Vou clicar aqui em gerar. Ele fez aqui, ele gerou para mim os getters e setters aqui. Isso aqui a gente já aprendeu, já viu em outras aulas. E aqui dentro, agora eu tenho acesso àquela propriedade, ó. View.get text usuário. Só que isso aqui, ele vai me trazer o campo usuário. Lembra qual é que é o método que retorna realmente o texto que está escrito lá dentro? É .get text. Então, perfeito. Ele vai lá na view, vai pegar aquele campo usuário e vai pegar o texto que está dentro dele e vai botar em nome. Perfeito. Então, a gente vai fazer também string senha. E vamos fazer a mesma coisa, ó. View.get text. Vamos ver o que ele diz para nós aqui, ó. Senha.get text. Traz o texto da senha. Tá perfeito. E agora que eu tenho o nome e a senha, eu vou transformar isso aí num usuário. Então eu vou fazer assim, ó. Eu quero um objeto do tipo usuário que vai se chamar modelo. Pode ser, o nome dele vai ser modelo. Ele vai ser igual a um novo usuário. Lembrando que esse usuário foi o que a gente criou lá na classe model. O que eu preciso passar como parâmetro para criar um usuário? ID, nome e senha. Então a gente vai passar aqui
um ID 0, porque ele não vai ter nenhum ID, um nome, que vai ser esse nome que a gente pegou lá do campo, e uma senha. Então, perfeito. Então a primeira tarefa de pegar um usuário da view aqui, ó, a gente já fez. Tá? Essa primeira tarefa, a gente pegou os campos aqui e setou ele para um usuário modelo. Só que aí que tá, pessoal, olha só. Antes de a gente continuar fazendo, depois, essa parte aqui, deixa eu mover ela até aqui para cima aqui, ó. A gente já fez. Bom, então olha só, pessoal, antes de a gente sair trabalhando, fazendo o resto do código, a gente quer fazer um código realmente bonito, tá? A gente quer fazer um código bem feito. Então, não é legal aqui no controller a gente ficar pegando os dados direto da view. Por quê? Porque vocês imaginam que, de repente, a minha view tenha um monte de campos, um formulário enorme, que nem vai ser depois quando a gente fazer a parte de agendamento. Eu vou ter que vir aqui e dar um get text para cada um dos campos que tiver lá no meu formulário. Bom, o meu controlador ele vai ficar enorme, tá? Então, o que a gente faz? Vamos voltar para o slide aqui, ó. Eu quero apresentar para vocês o seguinte. O nosso controller, ele é o cara que gerencia. Então, esses detalhes de ficar pegando o campinho da tela aqui, ó, ele não quer. O que o nosso controller quer? Você tem que pensar como controller. Cara, eu quero só ter um modelo dessa tela aqui. O que é um modelo? É o nosso model. Um model do tipo usuário. Eu quero ter um modelo dessa tela. Eu não quero ficar pegando campo por campo e convertendo para um model. Então a gente vai criar uma classe, tá? Que inclusive isso aqui é um padrão bem conhecido também, que se chama helpers. E o que esses helpers vão fazer? Os helpers, eles são os ajudantes. Eu tenho até um amigo meu que ele diz que são os estagiários, né? Uma maldade da parte dele. Os nossos helpers vão ser o pessoal que trabalha, vão fazer o trabalho duro. Então o que os nossos helpers vão fazer? Olha só, o usuário ele vai digitar alguma coisa na tela. O nosso helper, ele vai ter uma função chamada obter modelo. Quando eu chamar a função do meu helper obter modelo, ele vai trazer para mim um usuário que está na tela. Se eu tiver um usuário dentro do meu controller e eu quiser setar esse usuário aqui na tela, eu vou chamar a função do meu login helper chamado setar modelo. Assim ele vai pegar o que está no meu modelo e exibir na tela. Se eu quiser limpar todos os dados do meu formulário, é só eu chamar o meu ajudante e disser para ele assim, cara, limpa a tela. Então o helper, ele vai ser o que pega os dados da tela e transforma num modelo, ou pega um modelo e transforma ele em dados na tela. Perfeito? Então nós vamos implementar o nosso login helper para nossa classe ficar melhor ainda. Então aqui no NetBeans, o que a gente vai fazer? Aqui dentro de controller, aqui dentro dos controladores, nós vamos criar aqui um pacote chamado helper. E dentro desse pacote helper a gente vai colocar todos os nossos helpers, todos os nossos ajudantes. Então o que o nosso ajudante vai ter que fazer? Eu não quero ficar pegando os dados da tela aqui, ó, tá? E transformando eles num modelo direto no meu controller. Eu quero que o meu ajudante faça isso para mim. Então eu vou vir aqui, vou dar um botão direito, vou clicar em novo classe Java. E aqui eu vou chamar esse cara de login helper. Então, perfeito, olha só. Eu tenho o login helper. E dentro desse login helper, qual vai ser, o que ele vai ter que fazer? Vamos olhar nos slides lá. Ele vai ter que obter um modelo da tela, setar um modelo da tela e limpar a tela. Então nós vamos implementar exatamente isso aí. Então o nosso login helper, primeiramente ele vai ter que ter acesso à view para poder buscar os dados, né? Então a gente vai fazer o seguinte: private final login view. Ele vai ter que buscar, ele vai ter que ter uma propriedade do tipo view. A gente também vai fazer aqui um construtor para ele. Vamos gerar aqui um construtor. Tá? Vai ser do tipo login, vamos corrigir o import aqui, ó, adicionar importação, perfeito. E aqui ele vai ter que ter as funções public, usuário, ele vai ter que retornar um tipo usuário, obter modelo.
Quando eu executar essa função de obter modelo, ele vai ter que devolver um tipo usuário, tá? Então, o que ele vai fazer aqui dentro do tipo usuário? Bom, ele vai fazer o que o nosso controller está fazendo hoje, ó. Então, esse código que está no nosso controller aqui, eu vou remover, vou tirar ele daqui. Opa, eu posso, na verdade, pegar esses três aqui, ó. E vou colocar ele dentro desse obter modelo aqui. Ok. Então, olha só, pessoal. Ele vai lá na nossa view, porque ele também tem uma view. Ele vai buscar os textos do usuário, vai transformar num modelo e ele vai retornar, return modelo. Então ele vai lá, vai buscar e vai retornar esse modelo aí. Tá? Perfeito. Então ele também vai ter uma função de setar um modelo. Então vou fazer aqui public void setar modelo. E nessa função de setar modelo, ele tem que receber como parâmetro um tipo usuário. E ele vai ter que escrever esse tipo usuário lá na tela. Ó. Então ele vai receber um modelo do tipo usuário. E ele vai ter que ter a missão de... Quando eu clicar em setar modelo, vamos lembrar. Quando eu clicar em setar modelo, ele vai ter que setar esse modelo para a tela. Perfeito? Vamos clicar aqui. Então olha só, como é que eu vou setar os modelos para a tela? Simples. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui uma string nome, que ela vai receber o que vem do modelo. Vocês lembram lá do modelo? .get nome. Então ele vai pegar o nome que está no modelo. Eu também vou fazer uma string senha, que vai ser igual ao modelo. .get senha. Bom, ele vai pegar o que está na senha. Então ele vai pegar aqui o nome e a senha que está no modelo e ele vai ter que setar na tela. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai pegar a view. Dentro da view ele vai pegar o campinho, aquele, o campinho de texto, de usuário. E ao invés de dar a opção get, lembra que a opção get é para buscar o texto. Agora eu quero escrever um texto lá naquele input. Então eu vou dar um set text. E o setText, ele recebe uma propriedade como parâmetro. Bom, eu vou setar o texto daquele input, lá do input usuário, o nome que eu tiver do meu modelo. Perfeito. Mesma coisa eu vou fazer com a senha. Eu vou fazer view.get, traz para mim o campo da senha, e dentro desse campo da senha, seta o que tiver, seta o texto daquele campo da senha para o que vir de senha. Perfeito, então a gente já tem setar modelo. E agora a gente vai ter uma funçãozinha de limpar a tela, que é bem simples, ó. Ela vai fazer o seguinte. O limpar, ele vai ter um void limpar a tela, que ele vai fazer o seguinte, olha só. Ele vai pegar o campo de texto e vai setar aquele campo de texto para vazio. Então ele vai limpar, ele vai setar o que tem lá dentro daquele campo de texto para vazio. E a senha é a mesma coisa, vai setar o que tem lá para vazio. Perfeito! Então aqui a gente já conseguiu fazer o nosso login helper. Então aqui no controller, como a gente vai usar esse login helper agora? Bom, para usar esse login helper no controller, olha como é mais fácil a gente trabalhar com o helper, olha. Eu vou dizer o seguinte. Aqui no login controller, no construtor da classe, eu vou dizer o seguinte. Eu quero ter na minha classe, além de uma view, eu quero ter um ajudante. Então eu vou fazer assim, this.helper. Eu quero ter um helper que vai ser igual a um login helper. Isso aí. Só que para fazer um login helper, eu preciso passar uma view, né? Porque ele busca, o nosso ajudante ele fica buscando o dado de uma view. Beleza, eu tenho a view aqui em cima. Então tá, eu vou passar essa view que eu tenho aqui em cima. E eu vou querer compartilhar esse cara aqui, esse meu helper, eu vou querer compartilhar ele por toda a minha classe. Então aqui em cima eu vou criar uma propriedade privada, que vai ser um private login helper chamado helper. Então agora eu vou ter esse cara aqui, ó, esse objeto do tipo helper, que esse cara aqui, esse helper vai ser o meu ajudante. Então olha só, pessoal. Aqui eu vou corrigir a importação. Deixa eu ver uma coisa aqui.
criar... Opa, aqui faltou só um new. Igual um novo login helper. Então, olha só, pessoal. Aqui embaixo, quando eu quiser pegar um usuário da view, eu vou simplesmente fazer o seguinte. Eu vou chamar o meu ajudante. Eu vou dizer assim, ó. O ajudante. Helper. Pega para mim o usuário da view. Então, como é que é? É obter modelo. E vou salvar isso aqui numa variável do tipo usuário. Olha que mais fácil. Em uma linha de código eu consigo pegar um modelo da minha tela. Claro, agora que é um usuário que só tem usuário e senha, né? Mas quando eu precisar pegar um formulário maior, eu vou dar uma linha de código e eu vou ter esses campos aqui para mim trabalhar aqui dentro. Viu, pessoal? Então, para a aula de hoje é isso, tá? A gente aprendeu bastante coisa, a gente aprendeu como o controller funciona no modelo MVC aqui dentro do NetBeans. A gente também aprendeu como abstrair essa lógica de pegar modelo e setar modelo em um helper, em um ajudante, que vai ajudar nós no sistema. E eu espero vocês nas próximas aulas aí para a gente continuar essa função aqui, pessoal. Então até mais, espero que vocês estejam gostando do curso aí, vamos continuar.